Olá, queridos alunos! Estamos continuando a aula de manipulação de strings em C. No último vídeo, a gente parou nessa tabelinha aqui, né? Onde a gente vai falar de várias funções que manipulam strings que já estão à nossa disposição. No entanto, a gente também vai fazer alguns exercícios para aprender a manipular essas strings na unha, digamos assim, né? Sem o auxílio dessas funções. Bom, a primeira função que a gente vai ver é a função getS, certo? Essa função getS, ela não é uma função da biblioteca de string, ela é uma função da biblioteca stdio.h, então ela vai funcionar somente com o include do stdio.h. Se vocês não sabem o que eu estou falando, eu vou explicar quando a gente for para o code blocks, certo? E o que ela faz, essa função, ela faz a mesma coisa que o scanf, certo? Ela é similar ao scanf. Porém, ela só funciona com strings, então ela é uma função específica para ler string do teclado. No entanto, essa função ela vai ser descontinuada. Isso quer dizer que ela não vai mais sofrer manutenção por parte dos desenvolvedores da linguagem C, certo? Por enquanto, vocês podem utilizar essa função sem problema nenhum, mas eu vou mostrar para vocês um jeito da gente utilizar a função scanf para ler strings. Vocês vão ver que se a gente usar scanf do jeito que a gente sabe utilizar hoje para ler uma string, não vai funcionar. Eu vou explicar por quê e também vou explicar qual é a pequena modificação que a gente precisa fazer no comando para conseguir ler string com scanf de forma correta. Mas primeiro vamos lá testar a função getS, certo? Porque aí vocês vão ter essas duas opções. Bom, no meu código eu copiei e colei o código que estava lá no slide, né? Deixa eu só chavear aqui para o code blocks para vocês verem. Ok, então aqui eu crio o meu vetor frase de 30 posições do tipo char. Em seguida, peço para o usuário digitar uma frase. Utilizo a função getS, passando como parâmetro a variável frase. O que é que getS vai fazer? A mesma coisa do scanf, né? Só que ele vai pegar o que o usuário digitar lá no teclado, até ele digitar Enter, né? E vai jogar para dentro dessa variável frase. Para a gente garantir que esse comando getS funcionou de forma correta, a gente vai imprimir o valor que está guardado dentro do meu vetor de caracteres, certo? Então, o printf aqui, a gente coloca o especificador %s e tá passando aqui o frase para ele ler e jogar lá, imprimindo a mensagem na tela, joia? Então, vamos rodar esse programinha. Qual vai ser a frase que eu vou digitar? Vou digitar Olá Mundo, certo? E aí, ó, frase digitada, Olá Mundo. Perfeito, né? Do jeito que a gente queria que funcionasse. Tá, professora, mas você disse que ela é similar ao scanf, por que eu não posso utilizar o scanf? Pode sim, certo? Então, é uma vantagem usar o scanf, porque o getS, como eu falei, ele futuramente vai ser uma função descontinuada, só que, observem, vejam só o erro que vai acontecer. Se eu colocar aqui, ó, scanf, %s, né, que é como a gente está acostumado, e aqui, ó, a gente vai colocar frase. Uma coisa muito importante, vocês já devem estar percebendo que tem uma coisa diferente aqui, né? Porque para o scanf, para você fazer a leitura do scanf para variáveis do tipo inteiro, float, char, a gente sempre tinha que colocar, né, o i comercial aqui. E eu disse que futuramente eu ia explicar o que era esse i comercial, né? Só que quando a gente usa um vetor, seja ele um vetor de caracteres ou um vetor de inteiros, o que seja, né, a gente não vai usar esse i comercial. Novamente, por enquanto a gente vai ter que decorar essas pequenas nuances na aula de ponteiros, que a gente vai ter mais pra frente, aí vocês vão tirar essa dúvida de vez, certo? Eu não estou explicando logo porque pode ser que bagunce aí o meio de campo, ok? Pronto. Então a gente faria assim, né? Scanf, %s, vai guardar dentro da variável frase. Aí, olha só o que vai acontecer. Vou executar o programa. Olá mundo vai ser a frase que eu vou digitar. Olá mundo, enter. Frase digitada, olá. O que é que aconteceu? Ele parou no primeiro espaço, certo?
Isso acontece porque o porcentagem S, ele vai ler continuamente todos os caracteres até que um espaço seja encontrado. Ah, professora, então não adianta de nada, eu vou continuar usando o getS. Calma, que tem um jeito da gente ler a string toda de forma correta, certo? Como é que a gente vai fazer? A gente vai aprender um novo especificador. E, em vez de usar porcentagem S, a gente vai usar porcentagem, abre e fecha colchetes, certo? Isso aqui, olha só, quer dizer que eu vou ler um conjunto de caracteres. Então, ele é mais flexível do que qualquer outro especificador que a gente viu até então. Eu vou ler um conjunto de caracteres. Só que se eu colocar somente desse jeito, eu vou dar o Enter e ele vai continuar lendo, certo? Então, eu vou dizer para ele, leia todos os caracteres até que você encontre um /n, certo? O /n a gente sabe que é o caractere que indica quebra de linha, né? E aí é o que acontece quando a gente aperta o Enter. Quando aperta o Enter, ele vai consumir, ele vai encontrar um /n e ele vai parar de ler nesse ponto e tudo que foi lido até então vai ser jogado dentro do meu vetor de caracteres da minha string frase, ok? Então, como é que eu faço para dizer para ele? Compilador, leia todos os caracteres até chegar no /n. É assim que faz, ó. Certo? Usa aqui o circunflexo /n. Vamos lá testar. Aí, ó, olá mundo, enter. Frase digitada, olá mundo. Perfeito. Até aí tudo bem, né? Só que a gente sabe que o vetor de caracteres, como a string, ela tem uma limitação pelo tamanho de posições que ela consegue comportar. Lá na linguagem C, a gente é obrigado a declarar de forma explícita o tamanho de um vetor, né? Então, aqui eu tenho 30 posições. E aí, o que é que vai acontecer se eu digitar mais de 30 posições antes de digitar o Enter, certo? Então, é isso. Eu vou colocar uma garantiazinha a mais de que vai funcionar se depois do porcentagem eu colocar 29. O que é que ele vai fazer? Ele vai ler todos os caracteres até que ele chegue no caractere 29 ou até que ele chegue no caractere /n, o que acontecer primeiro, certo? Então aí, você pode continuar digitando depois do 29 que ele não vai pegar, ou então se ele encontrar um /n antes disso, ele também vai parar de ler, ok? Então, por que 29 e não 30? Porque, né, o último é o /0. A gente tem que deixar a última posição lá vaga para o /0. Joia, gente? Então, vamos testar. Vou digitar aqui, ó, olá mundo. Frase digitada, olá mundo. Então, vamos testar aqui agora, né? Vou digitar uma frase com espaços e com mais de 30 caracteres para ver o que é que acontece. Ó, se a gente for contar todos os caracteres aqui, vai dar 29. Eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ó, e aí ele parou, como a gente esperava, né? Essa parte aqui da string não foi lida. Ok, gente? Muito bem, então fica aí, né, a lição. Vocês podem usar o getS sem mais problemas, mas pensando que mais pra frente pode ser que vocês tenham problemas, né? Essa função vai ser descontinuada. Ou então vocês usam o scanf dessa maneira, ok? Bom, vamos para a próxima. Deixa eu chavear aqui de volta para os nossos slides. Vamos para a próxima função. Bom, agora a gente vai aprender a função chamada strlen, ou você pode chamar de string length. O que é que ela faz, né? String length é o tamanho da string. Então, é uma função que você chama e ela retorna para você um inteiro, que vai ser o tamanho daquela string que você passou como parâmetro. Vamos pensar que essa função é como se fosse uma caixinha preta, certo? De um lado você fornece uma entrada, no caso a gente vai fornecer essa string, e do outro lado essa caixinha vai dar como resposta pra gente um valor inteiro que é o tamanho da string que você deu como entrada, certo? Então é assim que funciona a chamada de função na linguagem C.
né? Então você passa uma entrada, que é o parâmetro, e você vai ter um retorno, que é a saída, o resultado daquela chamada de função, certo? Para saber o tamanho do string, podemos usar a função strlen, né? O string length. Como é que a gente pode usar na prática essa função? Primeiro de tudo, né? A gente vai ter que incluir uma biblioteca no nosso programa C. Como é que a gente faz isso? A gente faz dessa forma aqui. Eu também vou chavear logo para o Code Blocks, porque a gente vai ver na prática mesmo, certo? O uso dessa função, que é bem simples. Basta praticar que a gente entende. Pronto. Normalmente, quando a gente cria um programa do zero lá, usando o Code Blocks, ele vai colocar somente esse import aqui, esse comando aqui, certo? O que é que quer dizer esse comando? Veja só. A gente pode começar um programa do zero, definir tudo que ele vai fazer, ou a gente pode pegar pedaços de programas que já estão prontos e só chamar esses pedaços de programas. É aí que a gente chama que eu vou usar uma biblioteca, porque essa biblioteca é como se tivesse uma estante cheia de livros, né? E aí eu vou chamar, sei lá, o livro de matemática, que já vai me trazer as informações que eu preciso para fazer a prova de matemática, por exemplo. Ia ser muito bom, né? Para a gente estudar, bastasse incluir os livros da estante na nossa biblioteca, na nossa cabeça, né? No nosso software, e já ia dar para fazer a prova. Mas, infelizmente, a gente não chegou nesse ponto de desenvolvimento tecnológico, né? Mas, voltando aqui para o programa, aí você vai incluir uma biblioteca de string, ou seja, várias funções prontas para você chamar e utilizar no seu programa. Então, aí você coloca o cerquilha, ou tralha, né? Include, e aí, menor que, maior que, e aqui vai colocar string.h. Pronto. No que você faz isso, na hora que você vai compilar, o programa de C, o compilador, ele já puxa aquelas funções para ele saber do que é que você está falando ao longo do programa, certo? Vai ficar um pouco mais fácil de entender isso quando a gente for ver a aula de funções, de declaração de função, né? E o que é um arquivo com ponto C e o que é um arquivo com ponto H. Isso também a gente vai falar na aula de funções, ok? Bom, a gente vai testar agora a string length, né? Como saber o tamanho de uma string? Bom, o tamanho de uma string vai ser uma variável do tipo inteiro, né? Vou chamar aqui de int tam. Vou colocar aqui em cima, né? Só para a gente seguir aquele padrão de declarar as variáveis no começo do programa. E aí, gente, eu já tenho aqui a leitura, tá guardando dentro da variável, tudo certo, né? E aí eu quero saber qual é o tamanho dessa string e guardar dentro da minha variável tamanho, né? Tam. Aí eu vou vir aqui e chamar strlen. Tá faltando o quê? Tá faltando a gente passar o parâmetro, né? O parâmetro vai ser frase. Quer dizer, eu tô dando como entrada para essa função uma string. Ele vai calcular o tamanho dessa string, vai devolver isso aqui, né? Vai ser substituído por um inteiro, que é o resultado da chamada dessa função, e vai ser armazenada dentro da minha variável tam. Em seguida, né? A gente vai colocar uma mensagem bonitinha para... Deixa eu me ajeitar aqui na cadeira. A gente vai colocar uma mensagem aqui bonitinha para a gente saber qual foi o tamanho dessa string, né? Então, essa string tem porcentagem de caracteres. E aqui passando o tam. Então, eu vou rodar aqui. Digite uma frase, olá mundo. A frase editada foi olá mundo, essa string tem 9 caracteres. Vamos lá contar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Importante, essa função, string length, ela retorna o tamanho da string sem contar com um /0, certo? Então, aqui tem 9 caracteres, mas na prática
ela vai ter 10 caracteres. Ela vai ocupar 10 caracteres porque o 10º é justamente o _0, que indica o final de uma string no vetor de caracteres, ok? É importante a gente saber isso. Ok. Então, retomando aqui, ó, vou chavear de novo para o nosso slide, que acho que agora vai ter um exercício para a gente fazer. Pronto, o exercício, né? Faça um algoritmo que leia uma string digitada pelo usuário e imprima o número de letras da string. Aí você pensa, professora, você acabou de fazer esse exercício, né? Só ler a string do teclado e chamar o string length e imprimir o resultado na tela. Não vai ser tão simples assim, né? Porque tem um PS aqui dizendo que não pode usar essa função. Então a gente vai ter que fazer a boa e velha manipulação de strings na unha, né? Para calcular o tamanho dessa string. Vamos ver aqui, para eu chavear novamente para o Code Blocks, para a gente resolver esse exercício. Pronto. Agora que vocês já estão vendo o Code Blocks, gente, eu já resolvi os exercícios e eu guardei o código, certo? Então eu vou copiar o código e vou explicando linha por linha, só para a gente ter um vídeo um pouquinho mais rápido, né? Objetivo. Mas eu vou explicar para vocês tudo direitinho. Tá aqui o código que eu fiz e vamos explicar ele linha por linha, né? Não sei porque tá com esse probleminha aqui de indentação, mas vamos ajeitar para ele ficar bonitinho. Pronto. Começando pela definição das variáveis que a gente vai precisar, né? Então, primeiro a gente vai ter o nosso vetor de caracteres aqui com 20 posições, certo? Em seguida, eu vou criar uma variável do tipo char, vou guardar a letra C dentro dela, só para a gente ter um valor inicial, né? Porque a gente precisa inicializar para lá na frente não dar problema. E também eu vou criar uma variável do tipo inteiro, que vai armazenar o tamanho da nossa string, e vou inicializar com o tamanho 0, certo? Então, inicialmente a gente considera que a string tem tamanho 0. Em seguida, aquela parte que a gente já viu, né? Digite uma frase. Vou capturar, ó, ficou faltando aqui dizer que são 19 caracteres, né? Ou até chegar ao /n. E aí aqui, estou imprimindo a frase só pra gente ver. Deixa eu colocar um outro /n aqui, né? Então, printf, você digitou a frase abaixo, /n, porcentagem s /n, colocando a frase lá, só para a gente ter certeza que esse comando aqui funcionou, pegou direitinho, né? E aqui, a partir da linha 12, é onde a gente vai começar a parte propriamente dita de calcular o tamanho da string. Vejam só qual foi o meu raciocínio. Eu vou fazer um laço, certo? E esse meu laço, eu quero que ele rode os comandos que tem dentro dele, enquanto minha variável C, aqui em cima, que é um char, for diferente de /0, porque a gente sabe que no final de toda string a gente vai encontrar o /0, e o tamanho é menor que 20, né? Isso aqui é mais por uma questão de segurança, né? Mas talvez não fosse obrigatório, mas eu sempre gosto de colocar que é um pouquinho de programação defensiva, certo? Que é sempre que você conseguir deixar o seu programa um pouquinho mais seguro, é bom a gente colocar. Só tomar uma água. Joia. Então, vamos pensar, né? Eu tenho a frase aqui e eu tenho o meu caractere aqui C, tem o meu tamanho que é 0, né? Da primeira vez que eu for rodar o meu C, a minha variável C vai ter C dentro dele, né? Então, aí, como vai ser diferente de /0, essa condição aqui é verdadeiro. E meu tamanho vai ser 0. Então, essa condição aqui vai ser verdadeira. Verdadeiro e verdadeiro torna a condição toda verdadeira, certo? Então, vai executar o que está aqui dentro. C vai receber, aí olha só, vai receber a posição tamanho do meu vetor frase.
meu tamanho é quanto? É 0. Na primeira rodada não vai ser 0, então eu vou receber o primeiro caractere de frase, certo? E também vou incrementar o meu tamanho, porque da próxima vez eu vou verificar aqui, né? Se meu C não digitei nada. Aí isso quer dizer que o primeiro valor que vai ter lá dentro da minha frase vai ser /0, então ele já vai sair. Caso contrário, essa condição aqui vai ser verdadeira e meu tamanho, que vai ser 1, também vai ser verdadeiro. Ou seja, eu vou ficar contando quantos caracteres tem usando essa variável tamanho aqui, certo? E aí, quando eu chegar no final desse while, isso quer dizer que eu cheguei no /n ou que eu ultrapassei o tamanho permitido dentro desse meu vetor, certo? E aí eu vou ter o tamanho da string armazenado dentro dessa variável tamanho. Problema, ele vai contar o /0, certo? Então, se eu coloco uma string, eu vou mostrar aqui para vocês, né? Mas se eu colocar bola, em vez dele mostrar que bola tem 4 caracteres, ele vai mostrar que tem 5, porque ele vai contar o /0. Mas aí a gente pode consertar esse problema, né? Imprimindo tamanho -1. Porque aí a gente vai ter o tamanho da string antes de chegar no /0, que é o que eu faço aqui, ó, nesse printf. Essa frase possui porcentagem de caracteres, e aí passo tamanho -1. Ok, pessoal? Então, dei uma boa olhada aqui nesse código e vamos rodar ele para testar. Digite uma frase, vou digitar bola, foi o exemplo que eu tinha dado, né? Você digitou a frase abaixo, essa frase possui 4 caracteres. Correto, né? Se a gente colocasse, ó, só tamanho aqui, vou reexecutar para a gente ver. Aí, se eu colocasse a frase bola, ele ia dizer que tem 5 caracteres, justamente porque ele está contando o /0. Ok, gente? Bom, dessa forma, a gente consegue calcular o tamanho de uma string, mas convenhamos que não vai ser necessário na prática, né? Porque a gente já sabe que tem uma função pronta da biblioteca string.h, e aí, ó, que coisa linda. É só, a gente pode apagar isso aqui, ó, e simplesmente chamar a função strlength, passando aqui frase como parâmetro. E aí o programa da gente já está feito. Opa, deu um probleminha aí. Digite uma frase, bola. Você digitou a frase abaixo, bola. Essa frase possui 4 caracteres. Ok, gente? Os warnings que deu, né, foi porque eu inicializei aqui algumas variáveis que eu não estou utilizando. Mas aí é só tirar. Ok, gente, joia? Espero que vocês tenham entendido. É um pouco abstrato, eu sei, mas quanto mais a gente praticar, mais fácil fica. Esse é o segredo, né? É a gente praticar bastante. Então, fiquem comigo e assistam o próximo vídeo que a gente vai falar de mais funções da biblioteca string.h. Um abraço!